Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa nona aula remota de biotecnologia do curso de agronomia. Hoje nós vamos falar sobre as bases moleculares, todo o processo de genética que vocês já têm conhecimento, mas a gente vai rever esse processo com uma ênfase maior para aquilo que nos importa para o estudo dos marcadores moleculares. Bom, vamos começar falando um pouquinho da história, né? Desde o início dos anos 1900, havia uma discussão entre os cientistas para tentar descobrir quais eram as moléculas ou qual era a molécula responsável pela transmissão das características hereditárias, ou seja, todas as características passavam de pais para filho. Então se propuseram várias teorias, que era proteína, era muito acreditada a questão da proteína por serem moléculas complexas, longas, bem estruturadas, mas também havia evidências que poderiam ser outras moléculas. E com o acúmulo de conhecimento, em 1952, Hershey e Chase conseguiram, através de um experimento realizado com bactérias e um vírus bacteriófago, que é um vírus que contamina bactérias, ele é extremamente simples, é formado somente por uma capa proteica, e dentro dessa capa proteica tem uma molécula de DNA. Então, Hershey e Chase marcaram o fósforo das moléculas de DNA com radioatividade. Como a capa proteica não tinha fósforo, eles conseguiram identificar que o que realmente estava passando as características hereditárias para a formação, para a produção de novos vidros, era o DNA. Então, a partir de 1952, ficou-se comprovado e reconhecido que o DNA é a molécula responsável pelo armazenamento das informações genéticas. Então, essa molécula, o DNA, é muito longo e, com isso, ela consegue armazenar muita informação na forma dessa sequência de bases C, C, T, G, A, T, G e assim sucessivamente. Ela tem a capacidade de armazenar muita informação. Para ter uma ideia, o genoma haploide do milho, ou seja, se a gente pegar, por exemplo, um grão de pólen do milho, ele vai ter aproximadamente 2,5 bilhões de bases. E essas bases todas trazem as informações necessárias para produzir uma planta de milho completa. E esse genoma, se a gente pegasse todas as bases, colocasse lado a lado e fosse medir, ela vai dar aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Só tem uma coisinha que fica meio estranha de entender. Se o DNA tem 1,5 metro de comprimento, o DNA haploide, como é que ele vai caber dentro de uma célula? Ou melhor, dentro do núcleo de uma célula, porque a célula do milho ela vai ter aproximadamente 5 micrômetros, né? 0,00006 metros. E o DNA fica num compartimento ainda menor, que é o núcleo celular. Como é que pode uma molécula tão grande caber dentro de um espaço tão pequeno? Bom, o que acontece é o que a gente chama de compactação do DNA, ou seja, essa molécula enorme de 1,5 metro, ela fica toda ela enrolada, dobrada, compactada com algumas proteínas, formando o que a gente chama de cromossomos. Tá? De qualquer forma, sempre vai ter DNA ligado com proteína, na forma de cromossomos ou desenrolado. Esse DNA mais proteínas é chamado de cromatina. E essas proteínas elas estão envolvidas com o empacotamento, propriamente dito, né, para a formação do cromossomo, com a expressão gênica, ou seja, são proteínas que vão determinar se um gene vai ser expresso naquela região ou não, se um gene vai ser expresso na raiz, ou vai ser expresso na folha, ou não vai ser expresso na raiz, ou não vai ser expresso na folha. Temos proteínas que são envolvidas com a replicação, que é fazer cópias dessa molécula de DNA, replicar essa informação genética. E temos também proteínas envolvidas com o reparo do DNA, porque principalmente em plantas que são organismos sésseis, ou seja, ficam parados no ambiente, elas não têm como fugir, por exemplo, do sol forte, da radiação ultravioleta, elas não passam protetor solar. Então, esses fenômenos da natureza acabam gerando algumas mutações que não são
interessantes para a planta manter. Então existe todo um mecanismo com proteínas que reparam, que corrigem o DNA, certo? Então o DNA ligado com proteínas a gente chama de cromatina. Quando ele está bem compacto, bem enrolado, a gente chama de cromossomo. Mas sempre o DNA mais proteínas chama-se cromatina. Nem sempre a cromatina, o DNA, vai estar enrolado na forma de cromossomos, certo? Isso, na verdade, só acontece no período de duplicação da célula, na divisão celular. Somente no período da divisão celular é que a gente vai encontrar os cromossomos enroladinhos. Durante o período que a célula não está se dividindo, ou seja, que ela está trabalhando, ela tem o seu DNA na forma de cromatina. E essa cromatina, por sua vez, pode ser dividida em dois tipos: a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina ela é muito condensada. Ela está sempre bem enrolada, bem fechada. Não forma um cromossomo, mas está muito enrolada. Ela pode ser constitutiva ou facultativa. Constitutiva é aquela heterocromatina que está sempre, sempre, sempre condensada, sempre, sempre enrolada. E a facultativa é aquela que fica um tempo enrolada, mas pode desenrolar, certo? E temos a eucromatina. A eucromatina é só um pouquinho condensada, só um pouquinho enrolada, tá? Por que ela é só um pouquinho condensada? Para que ela possa permitir à célula ler o que tem de informação genética naquele pedaço de DNA. Ela é que permite que haja a transcrição, ou seja, a expressão gênica. Então, para entender isso aí, né, a heterocromatina constitutiva é a região do genoma, são os genes que não vão ser expressos em uma determinada célula, em uma determinada parte. Por exemplo, uma raiz que está lá profunda, enterrada na terra, lá no solo, não tem contato com a luz, ela não faz fotossíntese. Então, todos os genes relacionados com fotossíntese não precisam ser expressos. Dessa forma, o DNA fica na forma de heterocromatina constitutiva, sempre condensado. Agora, imaginemos uma outra região em que tem algum gene que pode, em determinado momento, ser expresso ou não. Voltamos a falar da, da fotossíntese. Os raminhos, os galinhos, né, mais novos, são verdinhos. Por quê? Porque eles produzem os componentes, clorofila, os componentes para a fotossíntese e fazem a fotossíntese. Mas quando uma árvore vai envelhecendo, os galhos perdem essa propriedade. Então, quando essa propriedade existe, quando os raminhos novinhos estão fazendo fotossíntese, eles vão expressar os genes relacionados à fotossíntese. Quando não, eles não vão expressar. Ou uma outra situação, uma planta, durante o outono, perde suas folhas. Para que ocorra a queda da folha, a produção de um hormônio, o ácido abscísico. Mas ele só é produzido no período em que a folha vai cair. Então, quando o período em que a folha tem que permanecer, os genes relacionados com a produção de ácido abscísico vão ficar enrolados, não vão ser expressos. Quando, por sua vez, eles precisarem ser expressos, eles vão ser expressos porque a cromatina vai ser descondensada. Então, essa é a heterocromatina facultativa. Já uma folha que vai sempre produzir a clorofila, que vai sempre fazer fotossíntese, ela vai ter todos os genes relacionados com a fotossíntese na forma de eucromatina, ou seja, está sempre permitindo a expressão desses genes. A molécula de DNA, como eu falei, é uma molécula muito longa, muito grande. Ela é chamada de polímero. É uma molécula formada por várias unidades menores, os monômeros. A unidade menor que forma um polímero de ácido nucleico é chamado de nucleotídeo. Então, quando se juntam vários nucleotídeos, formamos um polímero que é um ácido nucleico. É como se fosse o tijolinho para formar uma parede. Cada tijolo é um monômero e a parede, que é um conjunto de vários tijolos, é um polímero. Então, o nucleotídeo é o monômero, a menor unidade, que vai formar um ácido nucleico. Ele é composto por três porções principais. Ele tem
um radical fosfato, certo? Tem uma base nitrogenada e tem uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Sempre o nucleotídeo tem essa conformação. Existem dois tipos de riboses que podem ser encontrados nos nucleotídeos. Uma se chama ribose e outra se chama desoxirribose. Se vocês observarem ali, a ribose na posição 2, está ali destacada em vermelho, é um açúcar de 5 carbonos que possui ali um OH, um radical OH, hidroxila. Já a desoxirribose, desoxi significa que foi desoxigenado, perdeu um oxigênio. Na mesma posição, ela tem somente o hidrogênio. Certo? Essa é a diferença, a única diferença entre esses dois açúcares. Porém, essa única diferença é muito significativa, fazendo com que a ribose dê origem a uma molécula de RNA, enquanto a desoxirribose deu uma origem a uma molécula de DNA. Então, um conjunto de nucleotídeos que tem como pentose uma ribose vão formar um polímero, uma molécula de RNA. E o conjunto de nucleotídeos que tem como pentose a desoxirribose dão origem a um polímero, uma molécula grande de DNA. Parece pouca coisa, né? Somente um oxigênio que saiu dali. Porém, isso vai causar muita diferença na funcionalidade e na estrutura dessas duas moléculas. Essas duas cadeias nucleotídeas aqui, de nucleotídeos, aqui são as moléculas de RNA e de DNA. Elas já eram conhecidas lá em 1869. Um médico alemão descobriu que tinha uma substância ácida dentro dos núcleos das células e chamou elas de nucleínas. Depois elas foram rebatizadas de ácidos nucleicos. Pois bem, as bases nitrogenadas que formam o DNA são a citosina, a guanina, a adenina e a timina, o famoso ACTG. O RNA também possui as bases nitrogenadas, a citosina, a guanina e a adenina. Porém, ao invés de ter timina, o RNA tem uma outra base que se chama uracila, certo? Ele tem a mesma propriedade da timina, no sentido que faz sua ligação com a adenina, duas pontes de hidrogênio, é uma molécula muito parecida, a uracila e a timina são muito parecidas, mas isso acaba gerando algumas diferenças nas propriedades. Então, quais são as diferenças básicas entre as moléculas de DNA e RNA? Em linhas gerais, tá? Porque como sempre existem as exceções, o RNA possui uma fita simples, enquanto o DNA possui uma fita dupla. O açúcar do RNA é a ribose, enquanto o açúcar do DNA é a desoxirribose. No RNA nós temos a base uracila, enquanto no DNA nós temos a base timina. O RNA tem diferentes formas, vocês já conhecem, já ouviram falar do RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico. O DNA ele tem uma única forma, é só o DNA, não existe outra forma de DNA. E, finalmente, o RNA ele pode ser encontrado tanto no núcleo, mas principalmente no citoplasma. Ele aparece também nas organelas, mas ele é principalmente encontrado no citoplasma. Já o DNA, ele é basicamente encontrado no núcleo ou dentro de organelas. Essas organelas são a mitocôndria e o cloroplasto. Mas é muito difícil você encontrar DNA naturalmente no citoplasma de uma célula. A molécula de DNA do ácido ribonucleico, a famosa dupla hélice, ela foi descrita no ano de 1953. Ela não foi descoberta em 1953, a molécula já era conhecida, né? Só que um conjunto de descobertas, de evidências, levou à descrição desse modelo. E também aqui nós temos uma das maiores injustiças da ciência mundial da genética. Um dos principais elementos da molécula de DNA, uma das principais características da molécula de DNA é a sua estrutura em dupla hélice. E essa estrutura foi descrita
por cristalografia por essa pesquisadora, a Rosalind Franklin, que era orientado do Maurice Wilkins. E ela fez as suas análises e descobriu que o DNA era uma estrutura em dupla hélice, helicoidal. Pois bem, quem descreveu o trabalho científico que descreveu o DNA como essa dupla hélice helicoidal foi publicado por Watson e Crick em 1953. Então eles são conhecidos como os descobridores, os caras que identificaram a dupla hélice. E não perdem o mérito, eles realmente fizeram isso. O problema é que, quando o prêmio Nobel foi entregue, foram laureados pela descoberta ou pela descrição da estrutura da molécula DNA, quem ganhou o prêmio foi o Watson, o Crick e o Wilkins. E a Rosalind Franklin, que foi quem realmente fez o trabalho mais importante, que foi a responsável por descobrir essa estrutura de dupla hélice, não foi nem lembrada da sua participação. Hoje a gente tem, né, isso muito claro, que a foto da cristalografia, essa foto que está mais acima ali, que parece um X com uns riscos ao redor, aquela foto foi entregue ao Watson e Crick pelo Maurice Wilkins, que era o orientador da Rosalind Franklin. Tá? Então ela foi quem fez o experimento, foi ela quem descreveu tudo isso, foi ela quem determinou. O trabalho, o artigo que descreve essa descoberta dela está publicado na mesma revista junto com o trabalho do Watson e Crick. O Watson e Crick, claro que tem o mérito, foram eles quem juntaram as diversas evidências, pensaram, estruturaram e montaram esse modelo de dupla hélice que aparece na foto ali atrás do Watson. Agora, o reconhecimento do trabalho da Rosalind Franklin na hora da entrega do prêmio Nobel é uma falha que até hoje não é perdoada por muitos. Outra descrição importante da molécula de DNA feita pelo Watson e Crick foi como essas moléculas se estruturam, como é que ela se mantém, como é que essa informação genética é mantida molecularmente falando. Então, existe sempre uma ligação entre o A e um T, entre um C e um G. Duas ligações entre A e T e três ligações entre C e G. E essas ligações são do tipo pontes de hidrogênio. Então, as ligações que mantêm essas duas cadeias longas de DNA ligadas para formar a dupla hélice, as pontes de hidrogênio, são relativamente fáceis de quebrar, o que permite que se abra essa fita e faça a leitura, sabendo ali quais são as bases, quais são as sequências de bases que temos ali, determinando então qual é o gene que está naquela posição e que vai ser expresso, qual é a proteína que vai ser produzida a partir daquela informação. Já as ligações entre as bases numa mesma cadeia são ligações do tipo fosfodiéster. Essas ligações são comparativamente bem mais difíceis de quebrar. Elas quebram. Em laboratório a gente consegue fazer essa quebra relativamente fácil, mas dentro de uma célula, no meio biológico, essa quebra é mais difícil. Isso significa que a gente consegue ter dentro da célula a leitura das bases, a sequência de bases, abrindo essa molécula, como se nós tivéssemos um livro e você abre esse livro e consegue ler o que está lá dentro, certo? Então, as ligações ponto-hidrogênios permitem abrir este livro e ler as informações. Enquanto as ligações fosfodiéster mantêm as páginas na sua posição correta, não deixam que as páginas fiquem mudando de lugar, que caiam, que se percam. As ligações fosfodiéster são a encadernação desse livro. E as pontes de hidrogênio são fáceis de abrir, então permitem que a gente abra e leia toda essa informação que está ali, dizendo qual é o gene que vai naquela posição, qual é a proteína que vai ser expressa. Enquanto as ligações fosfodiéster mantêm
essa estrutura, essa sequência de bases sempre a mesma, sem mudar a posição, sem se deixar que se percam pedaços, sem alterar nada dessa sequência. Já sabia-se também que a mesma quantidade de A que você tem numa molécula de DNA é igual a de T. A quantidade de A e T nas moléculas de DNA era sempre igual, assim como a quantidade de C e G. Isso permitiu, então, que o Watson e o Crick determinassem essa a estrutura de fitas antiparalelas, fitas complementares na cadeia DNA. Novamente, né, eu vou dizer, não foram eles que fizeram tudo isso, foram vários experimentos, várias experiências que foram realizadas separadamente. Mas todas essas informações foram unidas pelo Watson e Crick para poderem determinar essa estrutura tridimensional da molécula de DNA. Então, se a gente pegar essa nossa fitinha de DNA ali, ó, uma verde e uma roxa, são ligadas ali. Quando elas se abrem, a gente tem duas fitas chamadas de fita molde. Se a gente fizer, então, a complementação dessas fitas, fazendo a ligação do A com o T e do C com o G, nós vamos ter duas novas fitas. E agora, comparando-se a fita inicial com as duas novas fitas ali, a gente vai ver que elas são exatamente iguais. As fitas complementares são produzidas novas, a fita molde ela é conservada, né? É a mesma fita ali, ó, a verde e a azul são as que vêm lá da molécula anterior, a amarela e a laranja são novas, são fitas complementares, mas ao olhar as duas moléculas, a verde e amarelo, a azul e laranja, elas são iguais a verde e azul. Isso é que permite que a informação genética, a informação hereditária, vá sendo replicada e passando para novas células, para novas gerações, sempre a mesma informação, sem alterações ou com poucas alterações provenientes de mutações. Mas como esse processo acontece lá na célula? Sempre que a célula entra em divisão, ou antes um pouquinho de ela fazer a divisão, esse processo de replicação, né, de duplicação do DNA vai acontecer. E o que faz isso tudo é um complexo sistema de enzimas, diversas enzimas e proteínas que trabalham em conjunto fazendo todo esse processo. Eu vou aqui dar ênfase a 4 dessas enzimas somente, que são interessantes, que são importantes a gente conhecer para poder depois entender o processo de reação em cadeia da polimerase, a PCR, que é um processo o qual nós utilizamos para fazer replicação, fazer cópias de moléculas de DNA de interesse. As duas primeiras enzimas que eu vou falar então são a topoisomerase e a helicase. A topoisomerase é uma enzima responsável por desenrolar o DNA. Ele tem aquela forma helicoidal, então a topoisomerase é a enzima responsável por desenrolar o DNA. E uma vez desenrolado esse DNA, chega uma outra enzima chamada helicase. E a função dessa enzima é quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas. Lembre-se que eu falei anteriormente que as ligações ponte de hidrogênio entre as bases de duas fitas complementares, elas são relativamente mais fracas que as ligações fosfodiéster que ligam as bases dentro da fita, na mesma fita. Então, essa enzima, a helicase, ela é capaz de quebrar essas ligações pontes de hidrogênio. Existe uma outra enzima chamada DNA primase. Então, uma vez que a dupla fita foi aberta, a DNA primase é uma enzima que vai colocar bases para formar o chamado primer. O que é o primer? É um fragmento inicial, um pedaço de 10 a 20 bases que é o que faz com que a replicação aconteça, é o que permite que a próxima enzima, a DNA polimerase, se ligue e comece a fazer o polímero de DNA. DNA polimerase é uma enzima que faz polímero de DNA. Então, é uma enzima responsável por fazer fragmentos de DNA, certo? Relembrando então,
topoisomerase, ela faz com que aquela fita helicoidal fique plana. A helicase é a enzima responsável por quebrar as pontes de hidrogênio, abrir a dupla fita. A DNA primase é a enzima responsável por colocar algumas bases para formar um pequeno fragmento, que é o primer. E o primer é o fragmento que serve para que a DNA polimerase comece a trabalhar e produzir uma nova molécula de DNA. Muito bem, agora que nós já tomamos conhecimento do DNA, como é que ele funciona, vamos falar dessa outra molécula aqui, que é quase que uma irmãzinha do DNA, que é o RNA. Vocês provavelmente ouviram falar dos RNAs. O RNA mensageiro, que é aquele responsável por copiar a informação do DNA. Ele vai lá no DNA e faz uma cópia da informação que tem do gene que deve ser expresso e leva essa informação, leva essa mensagem, essa informação do núcleo até o citoplasma. O outro é o RNA transportador, que tem como função transportar os aminoácidos lá no citoplasma. Então ele vai se ligar aos aminoácidos e levar de um lugar para outro para os ribossomos, onde ocorre a síntese proteica, porque as proteínas são feitas de aminoácidos, né? Então, esse RNA transportador é o responsável por levar os aminoácidos de um lugar para outro, chegando lá no ribossomo e fazer a síntese proteica. O RNA ribossômico, ele faz parte do ribossomo. Ele, junto com proteínas, ele forma a estrutura responsável pela síntese proteica, que é o ribossomo. Existem também alguns outros RNAs não tão conhecidos, não tão famosos, mas que são extremamente importantes e que estão ganhando bastante importância nas últimas décadas, e a gente vai falar deles à frente em outras aulas sobre expressão gênica. Eles são os microRNAs, que são pequenos RNAs de 20 bases aproximadamente, que fazem o controle da expressão gênica. Eles estão envolvidos nessa regulação de qual gene vai ser expresso ou não vai ser expresso em determinado momento ou em determinado órgão da planta. E os pequenos RNAs nucleares são também moléculas um pouco diferentes dos microRNAs, que participam da regulação da expressão gênica. Mas esses dois RNAs, os microRNAs e os pequenos RNAs nucleares, a gente vai ter uma outra aula detalhando bem toda a função deles, como eles funcionam, as semelhanças e diferenças entre eles. E como são produzidos esses RNAs, esses ácidos ribonucleicos? Eles são produzidos a partir de um processo chamado de transcrição. Então, a sequência de bases que forma um RNA, ela também está lá no DNA. Ela está lá na forma de um gene, de uma região, uma unidade de transcrição. Então, o RNA é produzido a partir de uma informação que está contida no DNA. Como isso acontece? Existe uma enzima chamada RNA polimerase. Eu falei antes ali da DNA polimerase, que faz polímeros de DNA. Pois bem, fica fácil de entender, né? A RNA polimerase só pode fazer polímero de RNA, ou seja, é a molécula responsável por fazer a enzima responsável por uma molécula de RNA. Então, existe um determinado ponto que é reconhecido por essa enzima chamado sítio de iniciação. Essa enzima, então, RNA polimerase, reconhece esse sítio, reconhece esse ponto e se liga a ele. Logo à frente dele está o gene que precisa ser copiada a informação. Uma vez que a molécula a RNA polimerase, a enzima, encontra esse sítio de iniciação, ela começa a caminhar, digamos assim, por cima, né, do DNA. Ela vai seguindo o DNA e vai lendo ali a sequência. E para cada uma das bases de DNA que ela lê, ela vai acrescentar uma base de RNA.
Como as bases de DNA e RNA são complementares, ou seja, se tem um T no DNA, vai se ligar um A no RNA. Se tem um C no DNA, se liga um G no RNA. Se tem um G no DNA, se liga um C no RNA. E se tem um A no DNA, se liga um U, uracila, liga um U do RNA. Lembre que DNA e RNA têm essa diferença. Então vai se fazendo essa complementação, esse pareamento, e vai se produzindo uma molécula de RNA. Quando chega o final da região que tem que ser transcrita, quando chega o final do gene, existe também um sítio que demarca, que é o sítio de terminação. Então, assim como tem o sítio de iniciação, tem o sítio de terminação. Ao chegar nesse sítio, então, já se sabe que, ok, aqui terminou o gene, pode parar de fazer a transcrição, e ali termina, então, a produção da molécula de RNA. Aqui uma ampliação, então, do processo, em que nós temos em azul a molécula de DNA, que é aberta pela enzima RNA polimerase, naquela posição, naquela porção em que tem que ser feita a leitura da informação. E ali em rosa estão sendo colocados os nucleotídeos de RNA, produzindo a molécula de RNA, certo? Então vejam que há um pareamento, tá? Com T, C com G, U com A, G com C, todo esse pareamento, formando finalmente uma molécula de RNA. Terminada esse processo, a RNA polimerase se desliga do DNA e vai fazer outra transcrição quando for necessário. Muito bem, temos então agora um RNA mensageiro que tem a informação dizendo como deve ser a proteína a ser produzida. Temos um RNA com a mensagem dizendo qual é a sequência de aminoácidos. Só que essa sequência do RNA está escrita na forma de nucleotídeos e não de aminoácidos. Então existe um processo que a gente chama de tradução, no qual a informação que estava no DNA, foi copiada pelo RNA mensageiro, vai ser novamente escrita, por assim dizer, na forma de proteína com aminoácidos. Existe então um código, um processo de codificação. Cada 3 bases do RNA mensageiro são um código para um aminoácido. E o RNA transportador, que vocês veem na figura ali com essa coloração meio marrom amarelado, creme, sei lá o que cor é aquela ali, ele está ligado a aminoácidos. Então, o primeiro RNA transportador tem ali em cima dele ligado o MET, que é uma metionina. Então, esse RNA transportador ele tem um anticódon para a metionina. O segundo, ele tem ali em cima, ligado a ele, um GLY, GLI, de glicina. Então, ele é um RNA transportador que tem o anticódon para a glicina. Isso foi ampliado ali. Ó. No RNA mensageiro tem uma trinca, ali, ó, GGU. E no RNA transportador, nós temos o complementar, CCA. Então, existe essa complementaridade de códon e anticódon. 3 bases do RNA mensageiro são um códon e 3 bases complementares do RNA transportador são um anticódon. Se chegar aqui um anticódon com a sequência AAC, ele não vai se ligar no GGU. Portanto, ele não vai colocar aquele aminoácido. Chegar o RNA transportador com a sequência UAC, também não vai se ligar. E assim sucessivamente. Só se liga ali aquele RNA transportador que tem a complementaridade. Essa estrutura acinzentada que a gente tem aí, na qual estão ligados o RNA transportador e o RNA mensageiro, é o ribossomo, que nada mais é do que RNA ribossômico e proteínas. Então, esse processo de tradução é a produção de polipeptídeos, uma cadeia de aminoácidos. Ela acontece
no citoplasma e envolve os três principais, os três mais conhecidos tipos de RNAs: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Bom, existe um código, então, dessas trincas, né, de códon e anticódon, o chamado código genético. Essa expressão código genético, é importante falar isso para vocês. Ó. O código genético é essa tabela que vocês estão vendo aí. É um código que diz que UUU significa fenilalanina. É o código para o aminoácido fenilalanina. Que GUU é o código para valina. Que GUC é o código códon para valina. Que UUA é o código para parada. Certo? Código genético é isso. É o código no qual três bases são o sinal, o código para um aminoácido. Tem muita gente que usa essa expressão errada. Ele vai falar de genoma, daí fala, o código genético do João é diferente do código genético da Maria. O código genético da soja é diferente do código genético do milho. Não, o código genético é o mesmo. É essa tabela que vocês estão vendo aí, que vale para basicamente todos os seres vivos. O que muda do milho para a soja, do João para a Maria, é o genoma, certo? Mas muito bem, vamos entender então como é que funciona, como é que a gente utiliza o código genético. Então temos aí duas sequências de bases. Como vocês viram, tem A, T, G, 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 T. Se ela tem o T e são duas fitas, a gente já pode deduzir que é uma molécula de DNA. Dupla fita e tem o T, ela é uma molécula de DNA. Se nós tivermos agora um processo em que essa fita é aberta e entra lá uma enzima chamada RNA polimerase, nós vamos ter uma polimerização, a produção de uma cópia dessa sequência de DNA, formando então uma molécula de fita simples que tem U no lugar de T, que é um RNA. Bom, para facilitar, eu já falei antes que cada três bases de RNA são um códon para o aminoácido. Então está aqui ó, a mesma sequência, só separado de 3 em 3. Então qual é a nossa primeira trinca? O nosso primeiro códon é o códon AUG. Então esse códon, essa sequência AUG, é o sinal, é a indicação de qual o aminoácido que vai entrar na cadeia polipeptídica. Como é que a gente vai saber isso? Bom, a gente vai saber isso indo para o nosso código genético, a tabelinha. Está ali, ó, o A, o G. A primeira base que nós temos é um A. Então, a primeira base está ali, ó, nessa posição à esquerda, vertical na tabela, nós temos a posição da primeira base. É um U, é um C, é um A ou é um G. No nosso caso, é um A. A segunda base é um U, está lá em cima, na horizontal, na nossa tabela. Então, a primeira é um A, a segunda é um U. E a terceira é um G, que está na vertical, na outra extremidade da tabela, no lado direito. Então, a primeira base é um U, a primeira é um A, desculpa, a segunda é um U e a terceira é um G. Isso significa que se a gente juntar A, U e G, nós vamos cair nessa posição ali, ó, onde nós temos a base AUG codificando para o aminoácido metionina. A trinca AUG, o códon AUG, é código para metionina. Então, na nossa sequência de proteína, né, para formar a proteína, nós temos a primeira posição com uma metionina. O nosso próximo códon é GGG. Vamos novamente para a tabelinha do código genético. Primeira base é G, segunda é G, terceira é G. Certo? Então, quando a gente vê, primeira está aqui nesse quadro bem de baixo, segunda está no último quadro, terceira, a posição bem de baixo. Temos, então, uma glicina. A segunda posição, portanto, da nossa proteína vem uma glicina. Próximo códon, UAU. Se vocês fizerem a mesma avaliação lá na tabela do código genético, teremos uma isoleucina. Depois CGU vem arginina. AAG vem uma lisina. UUU vem uma fenilalanina. O AA, vamos ver aqui,
novamente, temos três bases, primeira U, segunda A, terceira A, que vai nos dar o códon de parada, o stop códon, ou seja, aquele códon que diz aqui acabou a proteína, não tem mais nada para trazer de aminoácido para cá. Portanto, nós formamos aqui uma proteína cuja sequência é metionina, glicina, isoleucina, arginina, lisina e fenilalanina. Características de código genético, ele é quase universal. Vocês vão ver em muitos livros didáticos que dizem que ele é universal. Por que eu digo que ele é quase universal? Porque existem pequenas diferenças, dois ou três códons que são diferentes em organelas de algumas espécies. Então a gente pode ter diferença no código genético da mitocôndria em alguns micro-organismos. Alguns protozoários também têm diferença. Então, o códon, por exemplo, aleatoriamente aqui falando o códon AAA, no código genético que nós vimos ali, ele codifica um aminoácido. Mas lá, num protozoário parasita, ele codifica um outro aminoácido. Por isso que eu digo que ele é quase universal, mas de todas as possíveis combinações de códons ali, a grande maioria, esmagadora maioria, é igual para todos os seres vivos. Ele tem sempre um sinal para iniciar, então todo gene vai ter uma sinalização. E para fazer então a leitura, para produzir aquele RNA mensageiro, vai sempre iniciar com AUG. Existe então um sinal de iniciar. Toda proteína vai começar a ser sintetizada com uma metionina. Sempre começa com AUG. Essa metionina pode permanecer ou pode ser depois retirada. Tá? Existe um processo na produção das proteínas, existe depois um processo de finalização dela. Então, essa metionina pode ser retirada ou pode permanecer. Mas sempre no processo de síntese daquela proteína vai começar com a metionina. Tem um sinal para finalizar, né? Um stop codon, um códon de parada, que pode ser um desses três, o AG, o AA ou o GA. Para que isso? Para dizer, olha, acabou a proteína. Se não, lá no DNA, quando a RNA polimerase começasse a fazer a cópia, como é que ela vai saber onde que começa e onde que termina a proteína? Então precisa de um sinal para iniciar e um sinal para finalizar. Ele não é sobreposto. O que significa isso? Que uma base que foi utilizada num códon, ela não vai participar do próximo códon. Depois, se vocês voltarem ali e derem uma olhada naqueles exemplos que eu utilizei, foi dividido de 3 em 3 e uma vez que a base foi utilizada num códon, ela não faz parte do outro. Então aqui, o G, aquele G foi utilizado nesse códon. Ele não vai participar do próximo, não pode ser G não sei o que, GAA. Somente se tiver outro G ali do lado dele. Mas esse A, este U e este G que foram utilizados aqui, eles não vão participar de outro códon. Então o códon não é sobreposto. E também não tem separação entre os códons, tá? Terminou um códon, já começa outro. Terminou um, já começa outro. Sempre vai ser de 3 em 3, sem uma separação, sem... Ah, foi uma trinca, agora vem uma base, daí começa outra. Não, é imediatamente a próxima. E são sempre formados por trincas. Para descobrir isso, foram feitos vários experimentos testando. Se fizesse de 2 em 2 bases, como é que daria? De 4 em 4 bases, de 3 em 3 bases. E aí realmente foi observado por experimentos, né? O pessoal não foi assim só por tentativa de, será que é? Pensando, não foi uma coisa só pela lógica ou pela falta de lógica. Foram feitos experimentos em laboratório, colocando lá aminoácidos somente, colocando as bases para ver qual aminoácido codificaria, etc. Certo? Então, os códons são sempre formados por trincas, sempre de 3 em 3 bases para codificar um aminoácido. Além de descreverem a estrutura tridimensional da molécula de DNA, Watson e Crick, na mesma época, descreveram o conhecido dogma central da genética molecular. O que é o dogma central da genética molecular? Ele determina que a relação entre as moléculas de DNA, RNA e proteína. Então, o dogma central da genética molecular determina que
o DNA pode dar origem a novas moléculas de DNA, por um processo chamado de replicação. O DNA serve de molde para ele mesmo, fazer cópias dele mesmo. O DNA também serve de molde para formar moléculas de RNA, num processo chamado de transcrição. Então, DNA sendo molde para a produção de RNAs. E, por sua vez, o RNA serve de molde para a produção de proteínas, no processo chamado de tradução. Esse é o dogma central da genética molecular, descrito por Watson e Crick no início dos anos 1950. Pois bem, com o avanço dos estudos, principalmente da compreensão da genética dos vírus, descobriu-se que existe também a possibilidade de o RNA servir como molde para a produção de uma molécula de DNA, um processo ao contrário, um processo chamado de transcrição reversa, um processo no qual uma molécula de RNA serve como molde, como modelo para produzir uma molécula de DNA. E também se descobriu que existem alguns seres vivos em que o RNA serve como molde para fazer outra cópia de RNA, um processo chamado de replicação viral. Então, o dogma central da genética molecular foi ampliado com os estudos baseados na reprodução dos vírus, principalmente. E essas enzimas descobertas, principalmente para a transcrição reversa, são amplamente utilizadas atualmente nos processos de biotecnologia molecular. Bom, fazendo essa breve revisão, né, o assunto, o tema não foi esgotado, mas fazendo essa revisão das bases moleculares da hereditariedade, nós temos agora a possibilidade de, na próxima aula, estudar as técnicas laboratoriais da biologia molecular. Então, na próxima aula, nós vamos fazer algumas revisões dessas enzimas, desses processos que foram falados aqui sobre DNA, sobre RNA, para que a gente entenda as técnicas que nós utilizamos na biologia molecular. Muito bem, pessoal, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Fui!